Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Compartilhem o vídeo se gostarem ao final, indiquem a um amigo. Essa luta pela democracia depende de todos nós, depende de cada um de nós. Não podemos ficar assistindo nosso país caminhando a esse desastre, a esse caos social, sem nada fazermos. Cada um de nós precisamos participar da nossa democracia. E nunca foi tão necessário a participação. Nunca foi tão necessária a participação de todos nós. O conjunto da sociedade precisa participar. Ontem tivemos mobilizações nas capitais do país contra o presidente Jair Bolsonaro, contra as arbitrariedades, os absurdos que ele tem feito durante a gestão da pandemia. A omissão que o presidente tem feito durante a pandemia, que tem sido divulgada por entidades como a Conectas Direitos Humanos, que identificou, em parceria com a USP, que o presidente agiu deliberadamente para a disseminação do vírus pelo país. Além disso, deixou de comprar vacinas quando foi necessário. A CPI está em andamento divulgando também denúncias de corrupção, denúncias que serão averiguadas, estão em fase de apuração, que envolvem o presidente que sempre se disse que foi eleito nessa onda anticorrupção. Agora o discurso está caindo por terra se comprovar as denúncias de prevaricação. Foi assim, por enquanto são apenas denúncias, não há nada confirmado, mas tudo indica que perdeu-se aquele discurso de combate à corrupção. Precisamos participar da nossa democracia. Compartilhe o vídeo, assista até o final. Vou trazer aqui notícias importantes acerca da nossa democracia, acerca do que tem sido feito contra o povo brasileiro. Que no Amazonas diversas pessoas morreram por falta de oxigênio. O governo foi avisado que faltaria oxigênio e nada fez. Pelo contrário, levou cloroquina para as pessoas. Foi daí que surgiu a CPI, para investigar esse fato. E, embora o governo depois providenciou oxigênio, mas a demora em levar o oxigênio causou aquele caos. O governo do estado também, do Amazonas, poderá ser responsabilizado, porque segundo a CPI, havia dinheiro, havia verba no cofre do estado e não foi utilizado para a compra dos insumos necessários, como oxigênio, antes de que ele acabasse. Então, as manifestações de ontem, é a terceira manifestação em um mês, em 33 dias, e isso mostra que a população está acordando para o descaso deste governo com a gestão da pandemia e com a gestão da economia também. Embora o governo fale que defende a economia, não atuou como outros países atuaram no início da pandemia, que era garantindo o auxílio emergencial. O governo foi relutante para aprovar o auxílio emergencial, só aprovou depois de bastante luta na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que aprovou R$500. Aí o governo, para não ficar vencido, ofereceu R$600. E a história vocês já sabem. No final do ano, o governo suspendeu o auxílio emergencial e só retornou depois, acho que em abril. Então é um governo que não atendeu às expectativas, não respondeu à crise econômica, tanto restringindo o auxílio emergencial com valores irrisórios, quanto dificultando o acesso a crédito para empresas. O Brasil, no início da pandemia, disponibilizou R$1,2 trilhão para os bancos, que seria para esse crédito, né, para que supostamente a liquidez da economia, que não foi repassado para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas. E a gestão da economia, embora o governo use uma falácia que
entre vida e economia, nada fez para salvar a economia, ou muito pouco fez, depois de pressão, notícias dizendo que as empresas estavam fechando. Então, tem a CPI, tem o inquérito, o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra o presidente com relação à suspeita de prevaricação. Então foi denunciado pelo deputado Luiz Miranda e o irmão que trabalha no Ministério da Saúde irregularidades, supostas irregularidades na compra da vacina da Índia, Covaxin, diferentemente das outras vacinas que o presidente não respondeu e-mails. Essa vacina foi adquirida, foi contratada de forma célere, diferente das outras que foram recusadas pelo governo, deixou de responder e-mails, e esta teria um contrato de 1,6 bilhão de reais, e o servidor não quis assinar porque viu algumas irregularidades, denunciou para o irmão, e o irmão teria procurado o presidente, e o presidente teria dito que tomaria providências e não o fez. Por isso, o STF autorizou a abertura de inquérito contra o presidente para averiguar a situação deste contrato. Mas eu gostaria de dizer a vocês que, independente disso, mesmo que não se comprove que o presidente, independente desta situação, os fatos que a CPI já tem, a falta de compra de vacina na hora oportuna, só este fato já deveria gerar o impeachment do presidente. Além disso, o presidente ataca as instituições diariamente, o STF, as decisões do STF, ataca o Tribunal Superior Eleitoral, ataca a própria CPI, chamando os senadores de bandidos, o que é uma violação da Constituição e de dezenas de coisas que o presidente tem feito. Tem andado de moto, causando aglomerações em capitais do país. O último absurdo, um dos últimos absurdos, que é difícil catalogar os absurdos deste presidente, o último absurdo foi retirar a máscara de uma criança e pedir a uma outra criança que retirasse a máscara. Então, não há como negar que esse presidente não tem condições de ser o presidente do Brasil, uma das maiores economias do mundo, que está perdendo espaço entre as maiores economias do mundo, mas o país não deixa de ter as riquezas. As riquezas estão aí, precisando ser administradas e não queimadas, como estão sendo queimadas na Amazônia, destruindo a biodiversidade, as riquezas nacionais, deteriorando o solo, as nascentes, destruindo rios, invadindo terras indígenas, desmontando as estruturas fiscalizatórias, as instituições, corrompendo as instituições. Então, é um governo desastroso em todos os aspectos, no aspecto econômico, no aspecto social, ignorando a necessidade de se fazer um lockdown nacional, de proteger o país e os habitantes, os cidadãos, dos vírus que estão aí se mutando. O vírus está mudando, tem a variante Delta, que já está crescendo nos Estados Unidos, e sempre começa assim, começa em outros países, depois vem para o Brasil. E o Brasil não tem feito o dever de casa. Pelo contrário, o discurso de ódio continua contra os opositores e o governo cruza os braços no combate à pandemia, embora reconheço que o novo ministro, tem feito um trabalho um pouco melhor do que o ministro Pazuello, que nada fez. Esse ministro tem pelo menos acelerado a vacinação, que continua ainda necessitando que seja mais acelerada, porque o ritmo da primeira dose aumentou, mas o ritmo da segunda dose está muito lenta, muito lenta. Temos apenas 12%, quase 13%
de pessoas vacinadas com as 2 doses que são necessárias para a cobertura plena vacinal. Então, embora já tenhamos muita gente vacinada com a primeira dose, 35%, se eu não me engano, mas com a segunda dose, que é a dose que dá uma segurança plena, dá uma segurança esperada da vacina, então são 12, quase 13%, o que precisa aumentar, acelerar. E quero que você tire as suas conclusões, porque hoje todo mundo fala na internet, eu não quero ser aqui o dono da verdade, quero que você tire as suas conclusões. Se esse governo merece estar na presidência, se essas mais de 520 mil vidas poderiam ter sido salvas, ou se qual a razão desse governo continuar. O presidente da Câmara não coloca os pedidos de impeachment, pelo menos para serem votados. Colocar os pedidos de impeachment para a Câmara votar não quer dizer que vai acontecer o impeachment. Mas por que ele não faz isso? Eu sei que o juízo de admissibilidade cabe a ele, mas diante das evidências, diante de tudo que está acontecendo no país, pelo menos ele deveria colocar o pedido de impeachment para julgamento. São diversos, né? São diversos pedidos, ele tem que escolher um pedido e colocar para julgamento. Teve agora protocolado um chamado super pedido de impeachment, mas ele pode escolher tem da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, que está analisando. Dia 20 agora terá uma reunião que vai tratar sobre o impeachment. A OAB também provavelmente ingressará com um pedido de impeachment, com mais um pedido de impeachment. Então a sociedade está cobrando, temos 3 manifestações já, de bastante gente, não são poucas pessoas que estão indo para a rua, e a tendência é que aumente, porque à medida que vai se vacinando as pessoas vão mais poder participar. Quem não está vacinado não é aconselhado que vá para a manifestação, mas mesmo assim tem muita gente que está indo, está usando máscara, e eu mesmo só irei quando eu estiver vacinado. Eu não estou indo, embora o coração esteja pedindo para ir, mas eu não vou fazer isso, eu só vou quando eu estiver vacinado com as 2 doses, aí eu vou participar, começar a ir. Nós precisamos tratar a pandemia com seriedade. Não está sendo feito, as aglomerações continuam, as pessoas também não estão cobrando ao governo o que cabe a ele. Cabe à gestão da administração, cabe à coordenação, cabe aos estados também. Os estados parece que ficaram com medo de Bolsonaro, porque pararam de fazer os lockdowns e estão tocando a vida, como o Bolsonaro falou. Vamos tocar a vida, vamos deixar as pessoas morrendo. As pessoas agora caiu, felizmente, 26% o número de mortes, mas mesmo assim, ainda somos o país com a maior média móvel de mortes no mundo. Caiu 26% e ainda somos o país com a maior média móvel de mortes no mundo. E ainda há o perigo da variante Delta, que está assolando aí o mundo e pode ser mais transmissível e mais letal do que a variante que nós estamos aí esse tempo todo lutando contra ela. Com a vacinação lenta, com medidas econômicas pífias, que estão obrigando as pessoas a trabalharem, pegarem ônibus lotados, as pessoas que temos aí recorde de desemprego, pessoas desempregadas. Então, a resposta do governo é muito aquém das necessidades nacionais e do que o Brasil pode fazer. O Brasil é um país rico, é um país de pessoas inteligentes, é um país que só precisa de apoio, precisa de uma coordenação e precisa de um programa nacional de imunização, precisa de um plano nacional para combate a esse Covid e para combater os problemas secundários da Covid, que são o desemprego, a fome. Então precisamos retirar esse presidente, precisamos colocar um presidente que seja sério, que combata a pandemia, que trate os brasileiros, todos os brasileiros,
com respeito, e não apenas a sua base, que governe para uma base, que fale para a sua base. O governo precisa, após que ele toma posse, ele precisa ser presidente de todos e não presidente de uma base ideológica. Participe da sua cidadania, não seja apenas um observador. Participe, porque você pode mudar, você pode votar. Se esse presidente não for retirado antes, você pode votar num presidente melhor. E não só num presidente melhor. Os deputados que estão aprovando reformas contrárias a você, os senadores, uma parte dos senadores, uma parte dos deputados que aprovaram diversas reformas. Temos aí a reforma da Previdência, que foi muito prejudicial a você. Antes desse governo, tivemos o governo do Temer, que fez a reforma trabalhista, que prejudicou os trabalhadores em muito, aumentando a informalidade, a precarização do trabalho. E no próprio governo Temer, tivemos a emenda 95, que rasgou a Constituição, e de lá para cá é tudo isso que se assomou, que nós estamos vendo, estamos sentindo, a informalidade, o desemprego, a exclusão social aumentando cada vez mais no país. E a pandemia veio ainda para intensificar ainda mais esses resultados. E ainda tivemos esse presidente, infelizmente, que somou, que intensificou tudo isso, jogando do lado do vírus e contra o povo brasileiro. Precisamos dar um basta, que essas mobilizações continuem e se amplifiquem, para que essas pessoas, esses representantes que não estão cumprindo o seu dever, eles saibam que o povo é que colocou eles lá. Nós que votamos para eles representarem a gente, administrarem o Estado de forma justa, de forma que atenda ao interesse público e não ao interesse ideológico. E compartilhem, se inscrevam, chamem um amigo que concorda com essas ideias para ampliar aqui o alcance do canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.